Daqui a 11 anos, o rosto da humanidade poderá ser completamente diferente do que conhecemos atualmente. Já alguma vez pensaste como será o futuro se a raça humana continuar a existir, à medida que a civilização acelera? Vamos seguir os passos da exploração e saber mais sobre o possível desenvolvimento do ser humano no futuro. Em 2030, o programa Musk-Mars, uma colaboração entre a NASA e a SpaceX, enviará com sucesso astronautas para Marte, marcando mais um grande feito no espaço desde a aterragem na Lua da Apollo em 1969. Os 4 astronautas abriram um novo capítulo em Marte, embora não tenham regressado à Terra. Em 2040 é alcançado um avanço histórico nos transportes, com todos os modos de transporte a tornarem-se totalmente autônomos. Em 2050, o comboio Hyperloop de tubo de vácuo de Musk entra em funcionamento, reduzindo o tempo de viagem de Pequim a Nova York para centenas de milhões de horas. Em 2060, um avanço nos nanotubos de carbono permitiu a construção e o funcionamento de um elevador espacial, reduzindo drasticamente o custo dos lançamentos espaciais. Em 2070, os avanços na tecnologia de chips integrados quânticos tornaram os computadores quânticos amplamente disponíveis, aumentando drasticamente as velocidades de processamento e permitindo a projeção holográfica. Em 2080, a utilização de nanorobôs na medicina melhorou significativamente a saúde e a longevidade humanas. Em 2090, à medida que a população mundial cresce, a escassez de alimentos torna-se grave e a alimentação artificial torna-se a solução. No entanto, em 2200, com a descoberta da tecnologia antigravidade, as novas máquinas voadoras tornar-se-ão o principal meio de transporte, transformando a rede mundial de transportes. Esta é uma visão geral do desenvolvimento humano nos próximos séculos, mostrando como os avanços tecnológicos estão a moldar o nosso futuro e a resolver os nossos desafios. No ano 2300, à medida que a taxa de natalidade continua a diminuir, cada vez mais pessoas optam por não ter filhos. Nesta altura, a sofisticada tecnologia de criação humana permite que os robôs realizem o processo de gravidez e parto em vez dos humanos. Estes robôs de alta tecnologia eliminaram todas as doenças congênitas ao nível do ADN, permitindo às mulheres progredir nas suas carreiras em pé de igualdade com os homens, ou mesmo melhor. No ano 2400, os recursos de petróleo e gás à superfície da Terra estão completamente esgotados. Em resposta à crise energética, foi lançado o primeiro dispositivo de fusão controlada. Este dispositivo utilizava reações de fusão com os combustíveis fósseis derivados da água do mar, disponíveis no mercado, proporcionando uma fonte de energia limpa e não poluente que resolvia o problema energético e alimentava os rápidos avanços tecnológicos. Nos anos 2500, um grande avanço na tecnologia da inteligência artificial levou à criação dos primeiros robôs autônomos, principalmente para as indústrias de serviços e de transformação, e completamente obedientes aos humanos. Com a ajuda dos robôs, a humanidade começou a construir projetos de uma magnitude sem precedentes. A inteligência artificial foi também implantada no núcleo da Terra para controlar o campo magnético terrestre, o clima e as correntes solares, permitindo uma regulação precisa do tempo global, tornando as previsões meteorológicas uma coisa do passado e substituindo-as por calendários meteorológicos globais. No ano 2600, o espaço vital humano estava a tornar-se cada vez mais restrito devido à proliferação de instalações industriais em terra e nos oceanos. Como resultado, um grande número de cidades espaciais foram construídas na órbita energética da Terra, com gravidade artificial e condições de vida semelhantes às da Terra, e muitas pessoas escolheram mudar-se para elas. Na década de 2700, a humanidade começou a explorar os recursos da Lua em grande escala. Utilizando os abundantes recursos de hélio 3 da Lua para a produção de energia de fusão e enviando a energia de volta para a Terra em grandes transmissores. Ao mesmo tempo, um grande número de zonas industriais foram estabelecidas na Lua, marcando o início da expansão da humanidade para outras partes do sistema solar. Por volta de 2800, a descoberta de estranhas criaturas brilhantes sob a gigantesca calota de gelo de Europa, em Ió, assinalou a descoberta de formas de vida no universo. Embora estas criaturas fossem muito rudimentares, os humanos decidiram não interferir com o seu desenvolvimento natural e o programa Europa foi suspenso. Por volta de 2900,
A existência de vida extraterrestre tornou-se um facto reconhecido e todos os ficheiros classificados de OVNIs dos séculos anteriores foram desclassificados, incluindo o incidente de Roswell de 1947. Os humanos passaram a aceitar a existência de outras civilizações no universo, apesar de serem tecnologicamente incapazes de estabelecer contato com elas. Por volta do ano 3000 foi estabelecido um governo unificado na Terra, com um sistema de não-líderes. Um vasto núcleo cibernético, Gaia, foi criado para supervisionar a implementação de grandes decisões pelos agentes escolhidos da humanidade, assegurando que a opinião de todos fosse respeitada e que as decisões fossem tomadas pelos agentes em conjunto com Gaia. No ano 4000, um programa de 1000 anos para remodelar Marte foi concluído, com a instalação de um campo magnético artificial no núcleo do planeta e a restauração dos oceanos na superfície do planeta. O ambiente marciano é agora idêntico ao da Terra e nos próximos 50.000 anos, a humanidade terá explorado completamente todos os planetas e luas do Sistema Solar e atingido um pico populacional de 500 mil milhões de habitantes. Para resolver a crescente crise energética, são instaladas esferas de Dyson à volta do Sol e muitas pessoas mudam-se para cidades construídas à sua volta. Os habitantes da Terra e de Marte, vivendo no frio devido à falta de luz solar, voltaram-se gradualmente para a construção de megacidades subterrâneas. 100.000 anos mais tarde, um grande avanço na tecnologia dos voos espaciais, com motores de fusão e de plasma que permitem aos veículos humanos atingir 10% da velocidade da luz, possibilitou as viagens interplanetárias básicas. 200.000 anos mais tarde, a humanidade desenvolveu um motor de velocidade revolucionária, um veículo capaz de viajar mais depressa do que a velocidade da luz, permitindo à humanidade explorar galáxias para além do nosso próprio sistema solar, à procura de possível vida extraterrestre e de planetas habitáveis. 300.000 anos mais tarde, a humanidade criou uma máquina do tempo capaz de rever a história através de projeção holográfica, para que nenhum acontecimento da história permanecesse em segredo. 500.000 anos mais tarde, os marcianos utilizam a máquina do tempo para descobrir que os 4 pioneiros que viajaram para Marte em 2030 não regressaram à Terra porque o lado terrestre não tinha preparado uma forma de o fazer, levando a uma guerra espacial sem precedentes entre os marcianos e os terráqueos. Durante a guerra, a esfera de Dyson foi destruída e a população foi dizimada para 100 bilhões. 100.000 anos mais tarde, a humanidade alcançou grande sucesso na exploração interestelar, descobrindo e estabelecendo contato com várias civilizações alienígenas e começando a colonizar galáxias próximas, juntando-se às fileiras das civilizações avançadas do universo. 5 milhões de anos mais tarde, os avanços no estudo da consciência permitiram aos humanos replicar e armazenar memórias, e alcançar um grau de imortalidade através da mudança de corpos. Cada pessoa pode mudar de corpo até 7 vezes, após o que a consciência é armazenada num vasto conjunto genético de consciência, à espera de ser reativada no futuro. 10 milhões de anos depois, o avanço da tecnologia humana e a contínua exploração do universo conduziram a humanidade a uma civilização terciária. Nesta altura, os humanos estão espalhados por toda a galáxia e a energia já não é um desafio. No entanto, o desenvolvimento da realidade virtual levou a uma estagnação do desenvolvimento material e os humanos preferem viver em mundos virtuais. Após 50 milhões de anos, aqueles que optaram por permanecer seres físicos foram geneticamente modificados para viverem mais 1000 anos, mudarem de forma, perderem o sexo e o cabelo e tornarem-se os novos humanos cósmicos. Um ano depois, os humanos físicos, desgostosos com os humanos virtuais, destruíram o centro da rede Gaia, onde todas as memórias humanas estavam armazenadas, e os humanos virtuais extinguiram-se. 11 anos mais tarde, o número de humanos cósmicos foi drasticamente reduzido devido à sobremodificação genética e à sua capacidade de reprodução. Por fim, só restaram 5 humanos para viajar até uma civilização de nível 0,6, mas apenas um sobreviveu à queda durante a aterragem. O que achas do futuro dos humanos no universo?